Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Vamos a um novo episódio. Já temos 8 meses de podcast e daqui a pouco vamos fazer um bolo de aniversário pro bebê. E esse é o último episódio de fevereiro e vai ser sobre tecnologias para educação. Então compartilhe para os amigos, para quem gosta de jogos, quem gosta de gamificação, para os avós, para os seus gatos, para os cachorros, para todo mundo que você conhece. E se quiser colaborar com o podcast, você pode colaborar pelo PicPay. E aí você vai no PicPay e vai lá procurar a conta jorge.nolasco.3. E aí é somente você cobrar com qualquer valor para essa continha. E aí você já vai poder participar de um grupo exclusivo. Então, se estiver ouvindo no Spotify, aperte em seguir. Se estiver ouvindo no Cashbox, no qualquer um dos outros agregadores, aperte em assinar. E nesse episódio vamos apresentar a Yane Amanso, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB, pesquisadora de temas de gamificação, educação profissional técnica, possui graduação em Letras Vernáculas, pós-graduanda em Docência de Ensino Médio, e também membro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Comunidades Virtuais, atuando com o desenvolvimento de materiais didáticos impressos online. E agora eu vou chamar ela para se apresentar e contar um pouquinho da sua história. Oi gente, tudo bem? Eu agradeço o convite para participar aqui desse podcast com vocês. E a minha história na educação, ela é de muitos anos atrás, quando eu já fazia magistério, já sabia que eu ia trabalhar com educação, mas esse link com as tecnologias, ele surgiu no momento em que eu comecei a desenvolver um trabalho no ITED, que é um setor dentro do Senai, em que a gente desenvolvia na época, materiais didáticos online, mas sempre utilizando o game, utilizando o jogo, utilizando a tecnologia voltada para a educação. Então foi nesse momento que eu tive o maior contato com as tecnologias de educação, com gamificação. A gente fazia muita game jam para poder pensar de que forma a gente poderia trabalhar melhor a educação profissional técnica, que é o ramo de atuação do Senai. E depois desse interesse, eu comecei a fazer pesquisa, participar de grupos de pesquisa na universidade, fiz o meu mestrado com base no ensino baseado em tecnologias. A gente estuda muito metodologias ativas. A UNEB hoje ela tem uma linha de pesquisa que trabalha com tecnologias voltadas para a educação, então foi um caminho sem volta. A partir daí, eu só me interessei cada vez mais. E foi assim que surgiu, a minha ligação com a tecnologia e a educação e também com a gamificação, passando aí, permeando esse caminho. Massa. A minha pergunta é se a tecnologia pode transformar a educação e para que a tecnologia serve em sala de aula? Veja só, essa é uma pergunta que muita gente hoje se faz, inclusive dentro das escolas, Tecnologia para quê? Será que é tão importante mesmo que a gente use a tecnologia no dia a dia? Sempre deu certo, muitos gestores falam isso, muitos professores da vanguarda aí que ainda estão na sala de aula falam isso, são ainda relutantes para usar a tecnologia no dia a dia, acha que isso é coisa só dessa geração que chegou agora e muita gente ainda entende que a tecnologia ela pode mais atrapalhar e desmerecer o trabalho do professor, mas a minha visão ela é outra. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de educação 4.0, assim como tem o conceito de indústria 4.0. As transformações elas acontecem no mundo cada vez mais rápido e de forma muito disruptiva. Então, a gente tem padrões hoje sendo quebrados o tempo inteiro, em tudo. Na nossa forma de se comunicar. Hoje em dia, a nossa forma de se locomover mudou, a nossa forma de se comunicar mudou. A gente avançou em vários aspectos na medicina, a gente avançou na engenharia. Por que não avançar também na forma como fazer a educação,
Esse conceito de educação 4.0, ele vai desenvolver nas crianças, nos adolescentes, competências diferentes do que a gente desenvolvia quando nós éramos crianças, do que as gerações anteriores desenvolviam. Então, hoje, a gente não pode mais pensar na educação apenas como uma forma de levar conteúdo à criança. A gente tem que desenvolver outras competências, competências cognitivas, competências socioemocionais e competências digitais, porque o mundo ele é digital. Ainda que existam, né, muitas coisas ainda analógicas e não querendo desmerecer o analógico, mas o digital ele já chegou ocupando um grande espaço na vida da gente. A gente usa GPS, a gente usa o WhatsApp, a gente faz acompanhamento de batimento cardíaco, de pressão arterial pelo celular que está conectado com o nosso relógio, enfim. Todos os setores, eles recebem a transformação que a tecnologia traz, e a educação não pode ficar para trás, porque é um setor de grande importância, né, na nossa vida, porque é a partir da educação que tudo surge, que tudo nasce. Então, eu acredito que a tecnologia é importante, sim, muito, é fundamental, porque a escola não pode ser um mundo à parte. O mundo todo está tecnológico, mas só a escola vai ser digital. O mundo todo avança, aliás, o mundo todo é tecnológico, mas só a escola pode ser analógica, não pode ser digital. O mundo todo avança, mas a escola tem que seguir sempre naquele mesmo rigor, naquele mesmo padrão do professor dando aula, passando conteúdo para o aluno e o aluno lá sentado recebendo esse conteúdo. Não dá para ser assim. As crianças, elas não aprendem mais assim. As gerações que vão chegar também não vão aprender assim. A gente tem que se adaptar. E essa tecnologia, ela tem que fazer parte do dia a dia do professor. Nós sabemos que, para quem não nasceu na era digital, é um pouco difícil para que haja essa adaptação, essa transformação, esse movimento. Mas a gente já tem também um número muito grande de professores buscando inovar, buscando aprender, porque eles já perceberam que não dá para regredir, não dá para voltar atrás. A segunda pergunta que eu vou introduzir agora era entender um pouco mais sobre qual a importância do lúdico aliado à tecnologia para ser introduzido dentro da sala de aula. Então, existe um teórico chamado Huizinga, que ele pesquisa, né, o jogo, e ele diz que o jogo ele antecede inclusive a cultura humana. Os animais eles brincam, eles jogam, nós sempre jogamos. A gente cresce brincando, cresce jogando, cresce sendo um sujeito lúdico, vai perdendo isso ao longo do tempo, mas não de forma completa. A gente passa a vida inteira, em algum dado momento, jogando. A gente nunca para de jogar, porque faz parte do ser humano. O jogo faz parte das nossas características. E a tecnologia, ela vem trazer uma nova forma de jogar, né? Os conceitos de jogo, eles não mudam quando um jogo ele é digital. Você tem os mesmos princípios, né? Você tem os mesmos princípios de jogo. Você tem as regras que estão lá implícitas ou explícitas, você tem os sujeitos que estão jogando, você tem a ludicidade ali por trás, porque no fundo, quando você está jogando, você está ali brincando, você está desenvolvendo ali a sua ludicidade, e no momento em que uma atividade que você está fazendo ela é lúdica, você desenvolve ela de forma mais leve. Então, se você tem uma geração que é altamente tecnológica, ela vai naturalmente tender a se interessar mais por jogos digitais. É claro, e eu não estou dizendo aqui que a gente vai abandonar os jogos analógicos, as brincadeiras ao ar livre. Existe uma grande preocupação das famílias, inclusive da escola também, da sociedade, como que eu posso dizer, demonizar os jogos digitais, porque as crianças não brincam ao ar livre, as crianças não socializam. Não é bem assim. Existe, eu acredito, uma medida e um tempo para cada situação. As crianças, elas vão sim e precisam brincar ao ar livre, elas vão sim e precisam socializar, mas isso não
não deixa de acontecer só porque elas gostam do que é digital e do jogo digital. A ludicidade que está presente hoje nos jogos digitais, ela é também muito importante porque faz parte do universo das crianças hoje. Então, se eu tenho hoje um material didático desenvolvido, gamificado, por exemplo, ou que use metodologias ativas no momento em que você vai trabalhar com esse material, em que a criança ela possa brincar para aprender e brincar com o que é digital para aprender. Se eu tenho, por exemplo, um material em que a criança ela vai fazer ali um joguinho, e ela está fazendo esse joguinho e está programando, ao mesmo tempo ela tem que levar um robô do ponto A ao ponto B, usando técnicas de programação com o celular, utilizando realidade aumentada. Ela está aprendendo, ela está brincando, é tecnológico e aquilo não está fazendo mal a ela. Então eu acredito que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado de forma a levar a criança a um objetivo. E colocando a ludicidade nisso, porque a criança ela aprende muito melhor quando ela se sente brincando. Ela não está fazendo com aquela obrigação de estou fazendo uma tarefa, estou fazendo um dever de casa pura e simplesmente. Não, eu estou brincando e também estou aprendendo. Às vezes ela não tem essa noção, esse conceito, mas o adulto por trás daquela atividade, ele precisa ter. Para que ela consiga... para que essa pessoa, esse profissional, esse pai, ele consiga usar a ludicidade e usar o jogo digital a favor dele, a favor, né, do desenvolvimento também da criança. Então eu acho que é fundamental, é importante, a criança tem que brincar, e o brincar ele pode acontecer também de forma digital. Ele não precisa ser somente sem o digital, como se o digital fosse impedir o desenvolvimento dessa criança, fosse afetar, fosse prejudicar. Eu acredito que a gente precisa ainda abrir um pouco mais a cabeça para pensar de que forma o jogo pode ajudar, porque a gente muitas vezes acaba pensando no jogo digital como algo que só atrapalha o desenvolvimento da criança. E a última pergunta desse podcast, e é uma pergunta que vai envolver os dois temas, como os jogos quanto a tecnologia em si, é como a tecnologia pode contribuir na utilização de jogos na educação. Bom, as crianças que gostam, né, de tecnologia, as crianças hoje que têm acesso à tecnologia, a gente sabe que é uma realidade ainda no mundo muito díspara e tem muitas crianças que, apesar de serem dessa mesma geração, que é altamente tecnológica, não tem os recursos, não tem celular, não tem videogame, não tem computador, não tem acesso, mas assim, as crianças que têm acesso, elas gostam muito dos jogos digitais. Então, existe hoje um grande movimento de levar esse conceito digital, aliás, trazer esse conceito digital para dentro dos serious games, né? Que são os jogos que têm um objetivo ali, que nem sempre é o jogo em si. Não é simplesmente um jogo em si mesmo. Ele tem um objetivo pedagógico, ele tem um conhecimento ali por trás. Então, quando você tem a criança ali, ela está numa fase de aprendizado, você precisa ensinar um conteúdo X para essa criança. E você desenvolve, pensa uma estratégia de forma a trazer ludicidade para a atividade, para que a criança ela se interesse mais pelo jogo, para que ela aprenda de forma lúdica. Você pode usar estratégias, né, do jogo, você pode usar missão, você pode usar os recursos que os jogos trazem, você pode pontuar, você pode fazer ranking, você pode criar os desafios, você pega as ideias, né, do videogame, do jogo e coloca ali naquela atividade, você transforma aquela atividade num jogo e a criança ela vai jogar, ela vai brincar, ela vai aprender. E no momento em que você traz tudo isso para o digital, com certeza você vai chamar mais a atenção, né, da criança hoje.
porque o digital encanta, né? A gente sabe. Pode, até o mais crítico, né, dos sujeitos com relação ao digital, ele não pode negar que o digital encanta. O digital encanta a nós, adultos, e encanta as crianças. Então, no momento em que você usa um recurso digital para desenvolver um app, para desenvolver um game, em que você consiga aliar a aprendizagem à brincadeira digital, você está trazendo ali um ganho imenso para o seu objetivo de aprendizagem, né? Porque eu, como profissional de educação, eu sei que nada pode ser feito de qualquer forma, só para você trazer uma inovação para sua aula. Tudo tem que ser muito bem pensado. Então, você tem um objeto de aprendizagem que deve ser exposto ali no momento da sua aula, com recursos digitais, que tem que ter uma razão de ser. Você primeiro pensa num porquê, num objetivo, para usar esse objeto de aprendizagem, para pensar no que você quer alcançar com relação aos ganhos que a criança vai ter, e para isso você vai usar, né, um recurso digital, que muitas vezes quando um professor ele faz uma atividade, por exemplo, de recorte ou de maker com as crianças, ou enfim, ele tem sempre um objetivo ali por trás. Quando ele faz uma roda de leitura, cada um com um livrinho na mão, ele tem um objetivo. Então, quando você usa o jogo digital, você também tem que ter. Você não pode colocar a tecnologia também na escola só para a sua aula ser legal e para os alunos se divertirem. Não é assim, não pode ser assim. Quando você pensa em usar a tecnologia e os recursos dos jogos digitais para a educação, você tem que ter um objetivo por trás, porque essa é a razão de ser da educação. Tudo se resume à aprendizagem, né? A como você vai aprender e de que forma você pode aprender melhor. Se eu posso aprender melhor com esses recursos tecnológicos aqui, com esse joguinho digital aqui eu posso aprender melhor, por que eu vou usar somente o quadro, por exemplo, a tarefa no livro, no caderno? Porque se eu tenho hoje uma série de recursos na mão que eu posso usar, se eu tenho a internet para me ajudar, se eu tenho o celular para me ajudar, se eu tenho um tablet, se eu tenho um computador, se eu tenho um laboratório de informática, exige da gente que trabalha com educação um movimento, exige da gente uma vontade, um interesse em buscar, em aprender, e quando a gente se movimenta, a gente consegue realmente fazer um bom trabalho. Então, essa educação 4.0 que eu falei lá no começo, ela pede esse movimento da gente, né? Que a gente integre a tecnologia à educação, para preparar essas crianças para a vida, porque é assim que elas vão conduzir a vida delas nas profissões que ainda possivelmente não existem. As crianças que hoje estão estudando nas escolas podem vir a ser profissionais que a gente ainda nem conhece, porque o mundo ele está mudando de forma muito rápida, muito dinâmica. Então a gente não pode trabalhar hoje nas crianças competências para que elas sejam apenas médicos, engenheiros, advogados, dentistas, etc. A gente tem que pensar que a gente vai desenvolver habilidades nessas crianças para que elas sejam profissionais que a gente ainda não sabe que profissionais vão ser. A gente tem que desenvolver essas habilidades digitais para que elas estejam preparadas para viver no mundo que elas vão conduzir, e não nós, porque as crianças é que vão conduzir o mundo daqui para frente. A tendência natural da vida é que a gente vá dando espaço, dando lugar, e a geração que está aí, a que está chegando, é que toque o mundo. Então não dá para você rejeitar, né, o jogo digital, não dá para você rejeitar o videogame, não dá para você rejeitar a tecnologia, porque a gente precisa encarar os desafios e aceitar. Inclusive a nova base, né, comum curricular, que está aí, já é uma realidade nas escolas. A BNCC, ela tem uma série de competências que exigem de nós, professores, exigem das escolas
que desenvolvam nos alunos essas habilidades digitais, porque a gente tem que reconhecer que esses sujeitos que estão aí no mundo, que já estão e os que vão chegar, eles precisam estar preparados para todas as mudanças que já aconteceram e para todas que ainda vão acontecer. Então é isso. Show de bola. Hoje no mundo atual, com toda a mudança que a Daiane falou, e com todos os instrumentos aplicativos que tem, hoje pode criar milhões de aplicativos e milhões de coisas podem ser criadas para a sala de aula. Então hoje a gente pode criar rankings, pode criar movimentos, pode utilizar sistemas gamificados, sistemas de jogos muito simples e complicativos. Isso tudo, a internet e também o surgimento da tecnologia a partir dos smartphones que todos os alunos utilizam, possibilitam a utilização desses aplicativos e possibilitam também os dados gerados pelos próprios aplicativos para utilizar da melhor forma e conduzir essa aula da melhor forma. E hoje tem um número invariável de aplicativos como o Lousa Digital, tem aplicativo de realidade aumentada, tem o Lego App, que é um aplicativo somente Lego para você identificar a cada momento se você utilizar em construir um Lego. Tem comida engraçada e tem milhões de outros aplicativos que você pode utilizar. Exatamente. Então, exige muito mais uma vontade, né, de se movimentar, de buscar, de conhecer, do que qualquer outra coisa. Porque no momento em que a gente dá um passo, no momento em que a gente se movimenta para conhecer todas essas novidades que estão aí, a gente consegue um ganho muito grande dentro da escola. A gente consegue um ganho muito grande na aprendizagem das crianças. E, inclusive, trazer de forma democrática o conhecimento para essas crianças, porque cada um tem uma forma de aprender. Então, muitas vezes, aquele aluno que ele é mais introspectivo, que ele não participa muito das aulas, a gente acha que ele tem deficiência em algumas habilidades. Quando você traz um recurso digital, ele se sai muito bem, ele se desenvolve muito bem, porque ele consegue ali, naquele universo, se encontrar e se desenvolver e crescer. Então, a tecnologia, ela também promove possibilidades de que todos consigam aprender, né? A sua maneira, da sua forma. Hoje você tem aplicativo, como você disse aí, para quase tudo. Você tem aplicativo para te lembrar de beber água, você tem aplicativo para falar de alimento, você tem aplicativo para planejar a aula, você tem aplicativo para fazer chamada na sala de aula, tem aplicativo gratuito para uma série de coisas, você tem jogo, até para escolher grupo de trabalho na escola você tem um aplicativo. É só mesmo você estar aberto, você buscar, você pesquisar, você não se fechar para esse mundo, né? Que é o nosso mundo também, porque a gente está vivendo agora nessa geração, a gente também tem que ser parte disso. Então, quanto mais a gente buscar, mais rápido e mais fácil vai ser essa transformação da nossa rotina, né, na sala de aula, e mais ganhos a gente vai trazer para a educação. Essa é uma luta nos grupos de pesquisa, nas universidades que trabalham com tecnologia na educação, nos espaços que a gente desenvolve para levar para o professor formação a respeito dos recursos. Hoje eu tenho desenvolvido um trabalho bem direcionado a essas questões, trabalhando com formação de professores pela Editora Moderna, que tem um pacote de tecnologia que é para ser desenvolvido na sala de aula, e a gente visita as escolas para fazer essa formação, para movimentar esses professores, porque muitas vezes o recurso está ali na sua mão, mas falta de você coragem, falta vontade. Quando você tem a oportunidade, você acha que não sabe, e aí quando tem alguém que vem que te ensina, você não tem coragem. Então, assim, requer um movimento de todo mundo, né? Da sociedade, das gestões, sejam públicas e sejam privadas, e das famílias. É uma comunidade que tem que estar ali engajada para enxergar nas tecnologias, na sala de aula, oportunidades, né? Para as crianças aprenderem cada vez melhor. E aí, com isso, a gente tá avançando bastante nesse conteúdo. As pessoas entendem qual é a importância da tecnologia, qual é a importância da tecnologia na sala de aula, qual é o impacto que ela causa nos alunos. E hoje, ela tem que ser utilizada muito. E ela, então, ela já entendeu
Isso. E chegando no final, eu queria agradecer muito, Daiane, por todo o conhecimento que você pôde divulgar e participar pra gente. Queria que você divulgasse alguns projetos que você já encaminha nesse momento. Eu que agradeço, foi muito legal participar aqui com vocês. Hoje eu estou fazendo um doutorado na UFBA e trabalhando também com metodologias ativas, desenvolvendo pesquisa com relação ao uso da gamificação para o ensino de língua portuguesa. Trabalho, como eu falei para vocês, no projeto Compartilha, né, da Editora Moderna. É um projeto de tecnologia voltada para a sala de aula, em que a gente leva recursos, né, tecnológicos através de uma série de parceiros para serem desenvolvidos nas escolas que usam o material, né, da editora. É um trabalho bem bacana. E, pessoalmente, estou aí nas redes sociais fazendo uma campanha sempre a favor da democratização da tecnologia na educação, levando aí toda a minha vontade e desejo de só melhorar a educação do nosso país, que ainda está muito aquém do que a gente merece, né? Obrigada, meninos. Eu vou deixar todos os links que ela falou, o link do Instagram dela, das redes sociais dela, na descrição do podcast, para você ir lá conferir. E queria agradecer ao podcast Nendê, que é o nosso apoiador, a iniciativa que já tem mais de 32 podcasts. E é isso, mais de 32 não, tem 32 podcasts, e podcast tem mais de 40 já, eu acho, já nessa que transforma e gera conteúdo aqui na Bahia. E as duas últimas mulheres que eu vou falar para a série que vai acontecer em março, que as mulheres vão estar totalmente imersas nesse podcast. Eu não vou participar, no total são 10 mulheres, as duas últimas vai ser a Beth Mercadante e a Aline Alves. A Beth Mercadante é façadora do Focus Play, é façadora do Lego Serious Play, é idealizadora e coautora do livro Educação Cooperativa em 7 Passos, um guia com metodologia do SESI Bahia. Também é criadora e coautora do método ágil para o desenvolvimento em sala de aula. Também é façadora de diversos projetos para a sala de aula e também para a educação corporativa. E a Aline Alves é a criadora do primeiro curso de Game Design de Salvador, a criadora do Comunidades Virtuais, que já está em mais de 4 universidades e também está já em alguns interiores. Criadora e filmmaker da série Mulheres na Indústria de Jogos da Bahia, que já tem mais de, eu acho, 8 episódios, lançado no YouTube. Também possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Pedagogia e o pós-doutorado em Jogos Eletrônicos e Aprendizagem na Itália. Então ela tem muito conteúdo para passar para vocês e ela vai estar aqui presente com a gente. E por hoje é só, game over. Esse podcast foi produzido por L Assessoria Podcast.